pessoas lindas! Como é que vocês estão? Então, eu hoje estou aqui para fazer um chatzinho e dar updates e falar de coisas que têm acontecido ultimamente e partilhar opiniões, pensamentos, reflexões, etc. A quem segue aqui no canal, particularmente nos últimos tempos que tenho colocado mais compilações de Reels vindos das minhas redes sociais ou os podcasts, que são duas coisas que comecei só a fazer este verão e que não sei se vão ser só coisas de verão ou se vou prolongar. Mas obrigado por terem visto e dado feedback e terem proporcionado também ideias para eu continuar a fazer as coisas. Então, o que é que aconteceu ultimamente? Aconteceu ultimamente uma coisa que foi eu ir a Lisboa para o evento do lançamento do livro da Marta, nas redes sociais Marta Mundo. Recomendo a toda a gente que tem interesse em obter informação concreta, bem explicada, mapas, termos em japonês, tudo muito bem explicadinho sobre a rota de peregrinação dos 88 templos de Shikoku. Recomendo vivamente o livro da Marta Mundo, que vocês encontram disponível online. Antes disso, eu já tinha entrevistado aqui no canal do YouTube há 9 anos atrás, quase uma década, o Joaquim Figueiredo, que foi o primeiro português a fazer a pé integralmente a rota dos 88 templos de Shikoku e que escreveu um livro sobre isso que se chama Arigato. Portanto, era um tema que eu já acompanhava e o livro do Joaquim é excelente, é muito jornalístico, porque é a formação de base dele, e é um relato do caminho no dia-a-dia, das coisas que lhe vão acontecendo. Enquanto que este livro que a Marta agora lançou, e foi o lançamento no dia 7 de setembro na Fundação Oriente, é essencialmente um manual, também fala bastante da espiritualidade budista e do que está por trás do caminho. Nas palavras do próprio Joaquim Figueiredo, foi ele que disse isso no evento da apresentação do livro, que ele foi um dos oradores convidados. Ele diz que o livro da Marta deve ser lido primeiro do que o livro dele. Eu não sei, eu gosto mais, é a minha opinião pessoal, não tem nada a ver com ter ou não ter qualidade, porque os dois têm imensa qualidade. Eu gosto muito dos relatos em primeira pessoa, crus, despidos de intenções, portanto eu gostei muito do livro do Joaquim, mas o livro da Marta eu entendo que é mesmo um manual e que é mesmo útil e que ela montou aquilo muito bem, ainda por cima do ponto de vista gráfico, de designer gráfico, está excelente. Portanto, sim, procurem a Marta Mundo. Eu vou colocar links na descrição, se vocês quiserem contactar os autores. Então, isso foi interessante. Ainda sobre o lançamento deste livro, que eu acho que vem enriquecer ainda mais a comunidade que em Portugal se interessa por temas do Japão, aconteceu uma coisa neste dia que eu quero partilhar com vocês. É a minha opinião pessoal, não tem nada a ver com o mérito dos autores ou dos artistas envolvidos, porque eu acho que o mérito dos autores e dos artistas envolvidos é top, não há nada a acrescentar. Agora, eu acho que, neste caso, o Museu do Oriente e a Fundação Oriente falhou redondamente numa ótica de alguém que tem uma formação de omotenashi, hospitalidade, à moda japonesa, o critério de qualidade, customer service à la japonesa, que é a minha realidade. E então eu fiquei muito chocada com a maneira como uma organização tão grande, que tem tantos recursos ao seu dispor, na minha opinião pessoal, digo eu, na minha experiência pessoal desse momento, falhou redondamente. Porque havia nesse mesmo dia, marcaram o evento do lançamento do livro da Marta, com 2 oradores convidados antes da própria autora fazer a apresentação do livro. Marcaram isso para 60 minutos antes do início de um concerto, com 2 artistas japoneses e cuja temática era, através da música, aproximar Portugal do Japão. Havia composições musicais portuguesas e composições musicais japonesas. Então, o público-alvo desses 2 eventos era o mesmo. Ok? Isto é uma coisa que em gestão de eventos é o BABA de gestão de eventos. Quando o público-alvo é o mesmo, há muitas estratégias. Podem-se tentar fazer eventos sequenciais, podem-se tentar fazer eventos num contexto de uma festa temática ou de uma mostra que dura um fim de semana ou uma semana, etc. Mas nunca, isto é a regra número 1, nunca se fazem para o mesmo público, no mesmo sítio, na mesma data, ao mesmo tempo, coincidentes ou sobrepostos.
porque isso vai fazer com que nós estejamos a desperdiçar, quando o público-alvo é o mesmo. É uma má gestão de recursos. A somar a isso, neste dia havia esta programação, ao mesmo tempo que há uma exposição com a temática das festividades, religiosidade, vamos chamar-lhe assim, antropologia cultural, que é uma exposição temporária na própria Museu da Fundação Oriente, naquele mesmo edifício. Então faz todo o sentido, é o mesmo público-alvo, que as pessoas vão à exposição, vão ao lançamento do livro, vão ao concerto. Mas não foi isso que aconteceu, porque a exposição estava fechada, no horário regular da exposição estar fechada, a partir das 17h50 já não se podia entrar, porque a exposição fecha às 18h. Não se criou aqui um contexto em que se pudessem compensar os trabalhadores por ficar mais tempo, prolongar o tempo de abertura da exposição meia hora até às 6h30, porque o evento de lançamento do livro estava às 6h30. Não se fez nada disso, as pessoas chegavam lá mais cedo, várias, não fui só eu, chegaram lá mais cedo a pensar, porque achavam que era lógico que pudessem ver a exposição antes do lançamento do livro e já não podiam. Ou então, se chegaram às 5h30, tecnicamente ainda lhes podiam vender o bilhete, mas achavam, e muito bem, que só tinham 20 minutos para ver a exposição e não compensava. Portanto, foi tudo muito mal gerido, desaproveitou-se ali uma série de recursos. Eu sei que as pessoas envolvidas nestes espetáculos não vão criticar porque já acham que é bom terem-nos acolhido, mas o meu lema é: o bom é inimigo do ótimo. E somado a esse lema, ainda existe o facto de eu estar em plena consciência e ter formação e praticar uma outra maneira de lidar com os públicos dos eventos culturais, que é a maneira de dar prioridade ao conceito de omotenashi, de receber, de estar ao serviço do público, fazer as reuniões que são precisas, preparar as coisas como é preciso, fazer o brainstorming entre os vários envolvidos de vários eventos diferentes e conseguir fazer uma espécie de storyboard na cabeça. Muitas vezes desenhamos mesmo, fazemos storyboard fisicamente, que é: esta pessoa chega a este sítio para frequentar este evento, para assistir a este evento, etc. O que é que esta pessoa vai estar a ver? Como é que ela vai estar a ser encaminhada? Quem é que se vai dirigir a ela com a informação? Esta pessoa vai movimentar-se nos espaços de que maneira? Quais são os tempos para ver e fazer as coisas? Realmente antever isso na perspectiva do visitante, para que o visitante, quando chega, tenha a oportunidade de ter a experiência ótima. Não foram essas as condições que foram criadas. Apesar disso, os artistas e autores envolvidos foram excelentes, absolutamente nada a apontar. No meu caso, pronto, não fui ver a exposição temporária, nem pude comprar o catálogo. Eu queria gastar dinheiro ali, nem isso me deixaram. Não pude comprar o catálogo porque a loja estava fechada. Quando estava ali toda a gente, sei lá, pelo menos assim, a olho nu, 25 pessoas, 30 pessoas que estavam ali à espera que o lançamento do livro começasse. E eles com a loja fechada e as pessoas a quererem comprar coisas na loja. Enfim, não comprei o catálogo da exposição, veio de lá voltar para comprar o catálogo, ou arranjo maneira de mandar vir. Em Lisboa também estava, e fui antes ver, uma exposição de gravuras japonesas na Fundação Carlos Gulbenkian, que recomendo vivamente. Está lá até outubro, 20 e qualquer coisa de outubro. Não chega a 20 de outubro. Eu tenho 20 e tal na cabeça, mas é outra coisa. Vejam bem, porque é só até meio de outubro. Vamos fixar que é só até meio de outubro, na Fundação Carlos Gulbenkian, uma exposição excelente das gravuras japonesas colecionadas pelo próprio colecionador Gulbenkian, e o catálogo é absolutamente excelente. Se vocês gostam ou precisam para a vossa profissão, como é o meu caso, de comprar tudo o que é catálogos de exposições de arte japonesa e de cultura japonesa, particularmente em Portugal, então, sim, é um documento imperdível, muito bem feito. Provavelmente o melhor documento que alguma vez foi feito sobre as gravuras japonesas colecionadas pelo Gulbenkian em Portugal. E que estão em Portugal, que nós temos a sorte de estar em Portugal. Então, há muitas coisas a acontecer de cultura japonesa em Portugal e vão acontecer ainda mais coisas de cultura japonesa em Portugal, o que é muito interessante. Este ano, 2023, foi um ano muito comemorativo, foi um ano redondo na comemoração da história da relação entre Portugal e Japão, e portanto aqui há assim tantos eventos, mas no próximo ano é um ano comemorativo de outra natureza. São os 440 anos da embaixada de 4 jovens japoneses
à Europa passando por Portugal, que é a Embaixada de Tensho, e portanto no contexto dessa comemoração, portanto a comemoração deste ano foram os 480 anos da relação entre Portugal e o Japão, e a comemoração no próximo ano vão ser os 440 anos da Embaixada de Tensho em Portugal. Então isso também vai ser um ano comemorativo com muitos eventos. Eu não posso dizê-los online, mas eu sei, porque estou envolvida na preparação de alguns deles, que vai haver alguns eventos. Uma coisa que eu fiz este ano para comemorar os 480 anos da relação entre Portugal e Japão foi levar um grupo de portugueses a Nagasaki, eu sou do Japão, para conhecermos essa relação in situ, com o pezinho no território e a fazer as visitas guiadas. E realmente para o ano vou voltar a fazer isso. Portanto, ainda bem que existe esta oportunidade, mas esta oportunidade só continua a existir se continuam a existir pessoas interessadas nisso. Portanto, se vocês têm interesse em conhecer no Japão os pontos, os monumentos, os sítios e as pessoas que estão mais relacionadas com Portugal, porque esta coisa não é só a visita guiada a Nagasaki, que já é de si muita coisa, porque não vamos só a Nagasaki, vamos à prefeitura de Nagasaki. Isso envolve a cidade de Nagasaki, envolve outros sítios do património da presença portuguesa na prefeitura de Nagasaki, envolve o castelo de Shimabara, envolve uma série de outras coisas para vos contar esta história e estarem no lugar em que a história aconteceu. Mas também envolve ter essa perspectiva ao longo de todo o itinerário e à maneira e à medida que vamos fazendo a rota no Japão, mesmo quando passamos em sítios como Kyoto, Osaka, o Monte Fuji, etc., esses conteúdos vão aflorando para além dos conteúdos das visitas guiadas destes mesmos sítios. Então, porquê que agora, ainda no verão de 2023, já tenho que estar a fazer essas coisas todas de preparação desses programas no próximo ano? Porque o que aconteceu foi o Japão reabriu para a visita dos turistas internacionais, sem restrições de vacinação, de máscaras, de Covid, de não sei quê, em maio deste ano. E, portanto, o que aconteceu foi, a partir de maio, uma procura avassaladora de visita ao Japão, o que encareceu muito os voos, os hotéis, os preços dos serviços relacionados com circular, viajar no Japão, bilhetes em atrações, visitas guiadas, etc. Houve um aumento da procura, obviamente. A oferta é diminuta, porque, por exemplo, há uma extrema falta no Japão neste momento de guias intérpretes, condutores de táxis, condutores de transporte de passageiros, tudo que tenha, até unidades hoteleiras, se forem fora dos grandes centros urbanos, até isso há falta. Porquê? Porque durante 3 anos o Japão teve fronteiras fechadas ao turismo, virtualmente. Eventualmente poucas pessoas conseguiam entrar no país com outro tipo de status de visto que não fosse o do turista normal, ainda mais quando reabriu com tantas restrições que foi uma reabertura falsa, foi só PR, mas quando abriu de repente, portanto alimentou-se uma grande sede, uma grande vontade de conhecer o Japão, de tal maneira que quando as fronteiras do Japão abriram houve muita procura, mas durante aqueles 3 anos tinham-se perdido todos os profissionais bem formados, todas as estruturas, empresas, negócios familiares, etc. E então agora não há para toda a gente que quer. Portanto, há muito mais procura e há muito menos oferta, porque a oferta não se formou a tempo e porque aquela que existia se perdeu. Eu conheço pessoas que trabalhavam, por exemplo, como guias intérpretes, ou que tinham pequenas empresas de animação turística, ou que exploravam boutique hotels, ou que tinham restaurado uma casa privada para ser uma guest house com eventos culturais, e que tudo isso, aqueles projetos faliram, foram abandonados, e as pessoas tiveram que se reinventar. Em vez de ser uma guest house que recebe pessoas e também faz eventos culturais e workshops de caligrafia, passou a ser um café, por exemplo. E agora eles não vão reverter a guest house, agora está assim. Conheço pessoas que eram motoristas de transporte de passageiros e trabalhavam sistematicamente com grupos pequenos de turistas, entre 4 a 5 pessoas, mais o guia, para serem 7 lugares, o motorista, o guia e depois 4 ou 5 pessoas. E essas pessoas deixaram de ser motoristas passageiros e foram fazer outras coisas e agora não vão reverter à profissão que era antes. Estão a perceber? Portanto, estas dinâmicas todas influenciam aquilo que nós temos que lidar hoje, que é planear uma viagem ao Japão para 2024, não pode ser feita em 2024. Tem que ser feita, está toda feita e toda garantida bem antes da entrada do 3º trimestre de 2023. E é por isso que realmente agora estou mais dedicada a isso e vou estar cada vez mais dedicada a isso, porque senão simplesmente não existe a hipótese de ir a estes lugares. E eu acho que
às vezes uma coisa que os portugueses têm dificuldade em entender é vocês realmente, vocês, porque eu não me identifico com isso, disse o termo de lado de fora, vocês realmente perdem muitas oportunidades por deixarem tudo para a última e não planear as coisas. Realmente, realmente, é triste. Eu tenho pena, é triste. Mesmo, lá está, tanto ao nível das organizações como ao nível das pessoas individualmente, que dizem coisas como quero muito ir para o Japão, mas digo que tem janeiro. E eu, tá bem, em janeiro só se for para 2025, já não vou fazer nada planeado em janeiro, não vou fazer nada para o próximo ano. Mas enfim, então esse é o update com quem tenho estado a lidar mais ultimamente. Mas há coisas também muito giras a acontecer. Por exemplo, vou voltar a poder dar aulas presenciais de estudos japoneses. Só para esclarecer, quem não estiver muito familiarizado, estudos japoneses não é a língua japonesa, ok? A língua japonesa pode ser considerada uma área dos estudos japoneses, mas eu não dou língua japonesa, não tenho nada a ver com língua japonesa. Pese embora, no Projeto Cultural e Pedagógico Japão em Portugal, que é o projeto que eu coordeno, existam, não só um, mas aliás vários professores de língua japonesa que dão língua japonesa, cada um à sua maneira. Mas o que eu dou é estudos japoneses do ponto de vista humanístico, portanto, história, antropologia cultural, história da arte, obviamente, história da arte e património e antropologia cultural são as minhas áreas de formação académica. Portanto, é isso que eu dou. E história do Japão e a sociedade do Japão contemporâneo e análise social do Japão contemporâneo. Então vou poder voltar a dar essas aulas presenciais porque voltei a encontrar um espaço, pelo menos agora entre outubro e dezembro, um espaço na cidade de Coimbra, onde eu estou neste momento, que me permite dar essas aulas, o que é sempre muito simpático, porque poder dar as aulas presenciais, tanto durante o Covid foi tudo online, não é? Mas poder voltar a dar as aulas presenciais de norte a sul do país, eu já ia dizer do Japão, de norte a sul do país, de Portugal, eu vou a todo lado. Eu vou a todo lado, mas tem que haver um contexto, não é? Tem que haver uma sala bem equipada, tem que haver uma organização que trate da divulgação das inscrições, tem que haver a necessidade de criar ali um contexto formativo, pedagógico e cultural digno, quer para as pessoas, quer para mim que lá vou dar-lhes as aulas, e tem sobretudo que não haver, apresentarem-me uma fatura de um aluguer, não é o professor que vai pagar para dar aulas, porque é isso que sistematicamente acontece em Portugal. E eu tenho notado que acontece mais, por exemplo, eu gostava muito de voltar a Lisboa, mas os espaços em Lisboa, mesmo as associações e as organizações cobram pela utilização da sala. Eu não vou estar a dizer que não tem lógica fazê-lo. Há de ter uma lógica fazê-lo, mas não tem lógica fazê-lo quando o professor está a trabalhar e não está a pedir nada pela inscrição porque quer que o conhecimento chegue a toda a gente com o mínimo de entraves, incluindo financeiros. Então, para a formação ser de acesso gratuito, não pode haver uma fatura de aluguer salas a 80, 120 euros a hora, como eu tenho visto. Portanto, neste momento, só está previsto este trimestre de aulas de estudos japoneses aqui em Coimbra, neste espaço ao qual foi gentilmente cedido por uma organização aqui em Coimbra, que não é a universidade, já agora. Não fiquei a pensar que há aqui um conflito de interesses, não tem nada a ver com a universidade. Mas sim, mas vou a outros sítios. Às vezes as pessoas perguntam-me se vou a outros sítios. Eu sempre fui a outros sítios. Desde que o projeto começou, já fui literalmente de Vila do Bispo a Lamego. Literalmente. E do outro lado também. Sei lá, Vila Viçosa, Braga, alguma coisa no Algarve, que já tenho feito no Algarve. Tirando a Vila do Bispo. No Alentejo, acho que já estive em praticamente todos os distritos de Portugal a fazer coisas do projeto cultural e pedagógico. Portanto, sim, a mobilidade não é um problema, porque eu sou portátil e não exige muita coisa. Próximos eventos, assim, mesmo o que vem a seguir, só para ficarem com esta nota antes de terminar. No dia 23 de setembro vou dar uma formação de introdução ao Shokuiku, que é a teoria da nutrição japonesa, baseada na Kampo, que é a medicina tradicional japonesa, baseada na investigação, aliás, de um dos prémios Nobel, que tem a ver com a autofagia e vamos chamar de uma maneira, autofagia celular, e a ciência por trás do rejuvenescimento ou não envelhecimento dos nossos tecidos relacionados com alimentação, estilos de vida, etc.
a gastronomia e a história gastronómica do Japão, as práticas aprendidas no contexto escolar do Japão, o programa de Shokuiku nas escolas japonesas e como basicamente ter mais saúde e ser mais feliz através de escolhas que a gente faz ao nível da alimentação e do dia a dia. Baseado no programa de Shokuiku do Ministério da Educação do Japão. É literalmente pegar esse manual e adaptar esse manual para dar as aulas, que já tenho feito ao longo dos últimos 2 anos. E agora vou dar a sessão de introdução em Lisboa no dia 23, no Espaço Japão Lisboa, da nossa querida Junko, a Fuji. E se correr bem, se as pessoas quiserem continuar, talvez até possa fazer mais sessões, porque isto é só uma sessão de introdução. Em outubro lá estava a dar as sessões dos estudos japoneses presenciais, aqui no centro do país, em Coimbra, uma vez por semana. Se vocês forem de longe e quiserem muito, também podem vir. Coimbra é uma cidade sempre boa para visitar. E vou continuar a fazer os clubes de leitura do Oriente, com livros escolhidos. Vamos ter no projeto para os viajantes que vão ao Japão no próximo ano, vamos ter curso gratuito de língua japonesa para viagens, língua japonesa prática para o dia a dia. Vocês não vão andar sozinhos lá, eu vou andar com vocês. Mas se vocês quiserem ter assim uma aventura, irem sozinhos às compras ou qualquer coisa assim, em algum pequeno tempinho livre que tenhamos, pronto, ficam capacitados. E a ideia é mesmo que, quer através das leituras recomendadas, quer através do curso que vai ser dado pela Soraya, já agora licenciada da Universidade do Minho, através destas coisas todas, vocês já entram na cultura japonesa mesmo antes da viagem. Então há coisas que é independente se vocês vão ou não vão nas visitas culturais ao Japão, e há outras coisas que são só para os viajantes das visitas culturais ao Japão, que servem como preparação. Então é isso que está na calha agora. Avizinha-se um fim de verão muito atarefado, mas também muito agradável. E vou fazer, embora ainda não tenha datas, mas vou fazer também visitas guiadas a museus, coleções, exposições, jardins, etc. Portanto, agora que já voltamos a isso e que o clima vai ficar mais agradável e que já passaram as ondas de calor, sim, vou fazer isso. Portanto, acompanhem os Instagrams, os Facebooks, essas coisas, quer os meus, quer os do Projeto Cultural e Pedagógico Japão e Portugal, que essas coisinhas vão ser anunciadas em breve. Pronto, e acho que é só o que eu me lembro para agora. Uma grande beijoca para todos e tenham uma boa semana.